Olá, hoje eu vim falar sobre leitura. Eu vim falar sobre o livro Toda Sua, da Sylvia Day. Aqui. Esse livro, como todo mundo sabe, digamos assim, é uma cópia dos 50 Tons de Cinzas. Tem muita semelhança com o livro 50 Tons de Cinza, assim, a semelhança chega muitas vezes a ser gritante. Como todo mundo já sabe, né, 50 Tons de Cinza é um livro super badalado, né, o livro mais badalado do momento. É um livro para adulto, né, digamos assim, uma literatura adulta, né, porque ele tem uma pegada forte sobre sadomasoquismo. E esse livro aqui também, só que ele não fala sobre sadomasoquismo. É um romance que conta a história de um milionário, bem parecido mesmo com 50 Tons de Cinza. É um milionário que se apaixona por uma moça. Só que a única diferença entre a mocinha desse livro e a mocinha dos 50 Tons de Cinza é que nos 50 Tons de Cinza, a Anastácia, ela não era uma jovem que ainda estava começando a sua carreira, não tinha muitos recursos financeiros ainda. E nesse livro a mocinha ela tem dinheiro, muito dinheiro. A mãe dela é casada com um homem muito rico, mas fora desse contexto ela já é uma menina que tem muito dinheiro. E ela é uma mulher mais madura, né? Em 50 Tons de Cinza, a mocinha ainda é ingênua, tá descobrindo a vida, tá descobrindo o amor, e ela já é uma mulher. Nesse livro, ela é uma mulher mais madura. A Sylvia Day, que é a escritora desse livro, no finalzinho, aqui na nota de agradecimentos do livro, ela declara abertamente que a inspiração dela para escrever esse livro foi os 50 Tons de Cinza. Bem aqui, ó. Ela até fala o nome da autora, e aqui ela agradece a autora por ter escrito 50 Tons de Cinza e por ter inspirado ela a escrever essa história. Acho que a autora não tem muito o que reclamar, né? Ela também se inspirou em Crepúsculo para escrever 50 Tons de Cinza, né? Mas tudo bem. Como eu já falei, tem muita semelhança com 50 Tons de Cinza. Só que eu achei esse livro um pouquinho mais, digamos, elaborado, né? Ambos são livros de entretenimento, né? Não é nada além disso, é para entreter mesmo. Enquanto 50 Tons de Cinza choca você com o tema de sadomasoquismo, esse daqui choca pelos termos, pelas palavras muito vulgares que é usado aqui nesse livro, assim. Bem vulgar mesmo. Eu não gosto dessas coisas, não gostei, né? Cada um choca de uma maneira, né? 50 Tons de Cinza é um romance muito legal, mas choca na parte do sadomasoquismo. Esse daqui é um livro legal também, né? Mas choca quando você vê certos palavrões e tantos termos vulgares que chega até a ser feio, assim, eu não gosto disso. Mas assim, nós devemos saber filtrar tudo, né? E eu tentei filtrar, né, tirando dessas partes ruins, o que o livro tem de legal. Quando eu fui comprar esse livro, eu já fui comprando com um grande preconceito na minha cabeça, né? Porque eu sabia que era uma cópia, né, por assim dizer, de 50 Tons de Cinzas. Comprei pensando, nossa, que coisa feia, né? A autora vai copiar a outra, né? Mas vamos lá, vamos ler, né? E até que eu acabei me surpreendendo um pouco com a leitura desse livro. Eu não sei se é porque a mocinha desse livro aqui, ela é mais adulta, ela é mais madura. Eu gostei mais da mocinha desse livro aqui. O mocinho da história aqui, o nome dele é Gideon, ele é bem parecido com o Christian Grey, é dominador, conseguiu enriquecer cedo, é possessivo, é igualzinho. Tanto nos 50 Tons de Cinza como nesse tem um trauma de infância, né? Só que nesse livro ambos têm traumas de infância, né? Nos 50 Tons de Cinza não, é só o Christian Grey que tem traumas de infância e assuntos mal resolvidos. Nesse livro são os dois que têm traumas de infância. Ele é uma trilogia também, ó. Trilogia Crossfire.
O segundo livro será lançado em dezembro, agora em dezembro de 2012, que é a continuação desse livro. Esse livro, ele tem um mistério. Você lendo o livro, você acaba tendo uma ideia, mais ou menos, né? O que tem por trás disso, mas não é revelado ainda. Talvez no segundo seja revelado, né? E o que mais que tem igual aos 50 Tons de Cinza? Os pais da mocinha nesse livro também são separados, né? Como no 50 Tons de Cinza também. Nos 50 Tons de Cinza, a mocinha tem uma grande amiga que sempre está do lado dela nos momentos difíceis. Nesse livro, a mocinha tem um grande amigo, não é uma grande amiga, né? Nos 50 Tons de Cinza, o Christian Grey, né, tem um amor do passado, né? Uma mulher que ele namorou, uma mulher experiente, que a Anastácia sente muitos ciúmes, né? Porque ele é muito amigo dela, fez parte da vida dele e ela continua assombrando a vida dele, né? E nesse livro é a mesma coisa. O Gideon teve um caso passado, né, com uma moça, e hoje ele é muito amigo dela, e a mocinha desse livro aqui, que o nome dela é Eva, não falei o nome da mocinha ainda, né, o nome dela é Eva, ela sente muitos ciúmes dele, e essa mocinha, né, essa mulher que ele namorou no passado, tá investindo em cima dele, quer ele de volta, então é o tormento da vida da Eva, né, é bem parecido também. Analisando os dois livros, assim, o que eu achei? Gosto muito dos 50 Tons de Cinza, apesar, né, dele ser um livro chocante, um livro que eu jamais me imaginaria lendo, mas acabei lendo e acabei gostando. E esse livro aqui, ele é um livro, assim, não vou dizer que é um livro ótimo, nem 50 Tons de Cinza é um livro ótimo, como esse também não é um livro ótimo, né? Não é aquele livro de romance, assim, porque eu gosto, como vocês sabem, eu gosto muito de romance, não é aquele livro de romance, né? Ele chega a ser sensual demais. Mas a intenção do livro é essa mesmo, é ser sensual, né? 50 Tons de Cinzas é mais agressivo, é mais forte. Esse daqui choca quando você se depara com frases muito vulgares, né? Mas para quem tá acostumado, né, com algumas frases vulgares, vai gostar desse livro. Não vou dizer que ele é inteiro, com frases vulgares, não é, mas às vezes você tá ali lendo um romance, um envolvimento, daqui a pouco vê uma frase vulgar e acaba com encanto, né? Mas tudo bem, quem gosta é um prato cheio, eu diria, né? Mas analisando, assim, os dois livros, eu achei que essa autora aqui, ela constrói uma história melhor, não é uma escrita que dificulta muito, ambas são simples para escrever, só que eu achei essa daqui um pouquinho mais criativa, né? Isso não justifica, né, porque realmente ela copiou 50 Tons de Cinzas, né, não podemos dizer que ela é ultra mega melhor que a Erika Leonard James, né, mas assim, eu achei que talvez ela tenha tido mais um tempinho e conseguiu construir uma história um pouquinho melhor. Pra quem gostou do livro 50 Tons de Cinza, vai gostar muito desse livro. Tente ler esse livro, assim, não com muito preconceito, porque assim, você lê esse livro e você fala, nossa, a mulher copiou na caruda, e copiou mesmo. Então não leia com preconceito, tenta ler esse livro, tenta não ter tanto preconceito em relação a esse livro que você vai acabar gostando dele. Eu, no fim, acabei gostando, comecei a ler com o maior preconceito do mundo, mas no decorrer do livro eu acabei me envolvendo com a história, acabei gostando da história e por fim eu gostei muito, muito, muito da história. É uma história muito boa também. Para quem tá esperando, né, o próximo lançamento dos 50 Tons de Cinza, né, final de novembro que lança, vai se distraindo um pouquinho lendo esse livro aqui, que você vai gostar. Se você gostou dos 50 Tons, você também vai gostar desse. Se você é uma pessoa que não se choca fácil, você não vai se chocar com esse livro também. Apesar das palavras vulgares, você não vai se chocar tanto com ele assim, tá bom? Tente ler também, ver se vocês gostam. Voltem para comentar comigo. É muito bom, às vezes, você ouvir opiniões de outras pessoas também. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês possam ter a oportunidade de ler esse livro e que vocês possam voltar mais vezes. Até o próximo vídeo. Tchau! Welcome, cause come on by.